Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar de ventilação mecânica invasiva na urgência e emergência, nos princípios básicos para iniciantes. Agora nós vamos falar sobre os modos ventilatórios convencionais, PCV e VCV, dentro da urgência e emergência, logo após a intubação orotraqueal. Obviamente existem outros módulos, mas nós vamos focar nesses dois. Nessa fase de aprendizado, é importante compreendermos os princípios relevantes e o funcionamento de cada modo na aplicação do raciocínio clínico. Então, qual modo usar? Você vai usar aquele em que você e sua equipe estiver mais familiarizado e confortável, minimizando o erro e provocando o melhor para o quadro clínico do paciente até que ele seja transportado ou levado até a terapia intensiva. Agora nós vamos entender como é que funcionam os modos ventilatórios. Existem vários modos ventilatórios, mas aqui nós vamos dizer sobre os modos ventilatórios convencionais, que é o entendimento mínimo para que a gente possa monitorar esses pacientes, que é a ventilação mecânica volume corrente controlado, a ventilação pressão controlada, a ventilação com suporte pressão, ou suporte ventilatório, e a ventilação com pressão positiva contínua, que é o CPAP. Então, como que funciona isso? Eu tenho a inspiração, aqui fluxo, aqui pressão e aqui volume. Então, a gente sabe que a pressão está vindo até zero, então esse paciente não tem PIP, ele está sem PIP, não tem pressão positiva expiratória final, ok? Não tem. A expiração aqui, ó, sem PIP, eu acabei de falar aqui, expiração sem PIP, expiração volume, expiração fluxo, ok? E aqui, por que eu sei que tem PIP? O paciente inspira e a hora que ele expira, não vai até zero. Então, eu tenho uma PIP aqui, ó, mais ou menos de 5 centímetros de água, ok? Então, como funciona? O que é disparar? É quando inicia a inspiração. O que é ciclagem? Quando termina a inspiração e começa a expiração. E o que é limite? O quanto que vai durar a inspiração. Então, esse gráfico nos mostra exatamente isso. O que é 1? É a fase inspiratória, ou seja, a ventilação mecânica realiza a insuflação pulmonar de acordo com a impedância do sistema respiratório, ou seja, com as propriedades elásticas e resistivas. Aqui eu tenho em 3 a fase expiratória. Então, o que é esse momento quando termina a fase ins e começa a fase ex? Esse momento a gente chama de ciclagem. E o que é esse momento da fase 4? Termina a expiração e começa a inspiração. A gente chama de disparo. Esse disparo abre a válvula inspiratória do ventilador e inicia a fase inspiratória. Esse disparo pode ser feito apenas pelo ventilador mecânico, a gente chama isso de controlado. Pode ser assistido pelo ventilador mecânico, sendo que vai ser disparado pelo paciente, que é assisto controlado, e pode ser feito apenas pelo paciente, a gente chama isso de ventilação espontânea. Então, existe uma coisa chamada sensibilidade, ou a resposta do ventilador mecânico à abertura e o início do fluxo inspiratório do paciente. Então, o início do esforço, aqui eu tenho um gráfico de fluxo, aqui eu tenho um gráfico de pressão. Aqui houve uma negatividade. Então, houve um disparo com pressão negativa. O paciente aqui gerou uma contração, gerou uma pressão negativa e disparou o aparelho de ventilação mecânica. Quanto mais sensível for o aparelho de ventilação mecânica a essa contração do paciente, mais rápido abre a válvula. Então, a gente tem que deixar o aparelho o mais sensível possível. Esse disparo pode ser feito a pressão e pode ser feito a fluxo. Então, a gente tem que deixar esse disparo mais sensível, em torno de -2 a -1 de pressão. Então, quer dizer o quê? Se o paciente contrair negativamente -2, -1, ele vai disparar o aparelho. E o fluxo, em torno de 2 a 5 litros por minuto, que é suficiente para ter a sensibilidade e disparar o aparelho.
Então, quando eu tenho ventilação mecânica controlada, não há esforço do paciente, não há essa negatividade. Vai depender do tempo que você programou o limite. E geralmente ele vem pela frequência respiratória ou pela relação INS-IES. Quando eu estou em ventilação mecânica assisto controlado ou espontânea, a ventilação mecânica é disparada pelo nível de pressão e de fluxo, porque o paciente tem esforço. O fluxo, ele tem vários tipos de onda. Nós temos onda de fluxo quadrada, onda de fluxo desacelerada, onda de fluxo acelerada e sinusoide. Geralmente, nós vamos observar que os gráficos vêm em forma quadrada, porque é o ideal para monitorização. Porém, se você precisar de pressões de vias aéreas mais reduzidas, o ideal é que você deixe o paciente em onda descendente. Mas quando a gente for fazer a monitorização, a gente precisa fazer onda quadrada. Então, o que é ventilação mecânica controlada? O que é ventilação mecânica assistida? O que é ventilação mecânica espontânea? Observe aqui você, que no gráfico de pressão aqui, não há nenhuma negatividade da pressão. Aqui há uma negatividade da pressão no início da inspiração, porém, todo o ciclo demais é positivo. Então, aqui eu tenho uma ventilação mecânica controlada, aqui eu tenho uma ventilação assistida, que o paciente dispara o ventilador, e aqui eu tenho uma ventilação espontânea, que o paciente praticamente faz a ventilação sozinho, com níveis de pressão menor. Isso aqui é similar à pressão alveolar fisiológica, similar. Então, como que funciona isso? Os modos que não são... Então, como que funciona isso? Os modos ventilatórios básicos. Os controlados, nós vamos aprender volume corrente e pressão controlada. Os assistidos, eu vou só citar o que é SINV, porque antigamente se usava muito SINV, hoje essa ventilação já não é mais apropriada. O modo assisto controlado, que pode ser a volume e a pressão, e o modo espontâneo, principalmente a pressão de suporte. Então, toda vez que o paciente está assistindo, você pode associar os dois, o modo assisto controlado mais a pressão de suporte. Então, a ventilação mecânica controlada, aqui o paciente não tem negatividade, essa janela de tempo é fixa. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência respiratória de 15 incursões respiratórias, 60 dividido por 5 dá 4. Você pode observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 segundos. A cada 4 segundos, eu tenho uma frequência respiratória. Então, eu estou limitando através da frequência respiratória. Então, a cada 4 segundos, eu tenho uma frequência. Esse é o modo controlado. O modo assisto controlado, os ciclos podem ser controlados e assistidos. Quando você programa lá a frequência respiratória de 15, você está garantindo uma frequência respiratória de 15. Então, o paciente dispara também o ventilador. Só que os parâmetros ventilatórios que você coloca são todos fornecidos pelo ventilador mecânico. O paciente não interfere nele. Então, qual que é a diferença do modo assisto controlado para o controlado? No controlado, o paciente não dispara o aparelho. Toda a programação é do aparelho. No modo assisto controlado, toda a programação continua do aparelho. Porém, o paciente pode disparar o aparelho. Então, se o paciente tem lá frequência respiratória total igual a 18, significa que 15 são as programadas pelo operador na ventilação mecânica, que você colocou, que você estipulou, e 3 são disparadas pelo paciente. Na ventilação mecânica controlada, se você coloca 15 de frequência respiratória, se você for olhar o display de frequência respiratória total, vai estar 15 incursões respiratórias. Aqui mostrando, dentro da janela de tempo, que o paciente também disparou um ciclo respiratório. O SINV foi um modo muito utilizado anteriormente, que ele parece com o modo assisto controlado, o paciente dispara o aparelho, porém, fora desses ciclos, o paciente ventila através do circuito do ventilador. Esse modo
caiu por terra porque percebeu que o paciente se acomodava no modo e o tempo de ventilação demorava muito. Então, hoje a gente já não utiliza mais a SINV, sendo que antes ele foi um modo muito utilizado. Então, acabei de entubar. Quais são os ajustes? Eu preciso, primeiro, monitorizar adequadamente o meu paciente, escolher um modo ventilatório mais familiarizado que você tem, colocar FO2 do paciente e ir reduzindo para a saturação ideal, o volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, de acordo com o peso ideal, e, se necessário, reduzir o volume corrente para evitar lesão quando você precisar de ventilação mecânica protetora. E o volume minuto, de uma maneira geral, em torno de 6 a 8 litros por minuto. Vale salientar que não existe receita de bolsa, que são parâmetros iniciais, mas que depois eles merecem ajuste. Então, como que eu vou fazer? Primeiro passo, entubei. E agora? Vou escolher o modo ventilatório, ou seja, qual tipo de disparo. Se o modo ventilatório é controlado ou assisto controlado, ou seja, vai depender do tempo. Se ele é espontâneo e se ele é combinado. Então, qual que é o segundo passo? Qual modo que eu vou escolher? A volume, a pressão ou a fluxo, que é a ciclagem? E o terceiro passo, como que eu vou ventilar para organizar o PCO2 e como que eu vou oxigenar para organizar a PO2. Então, no modo volume controlado, o volume é constante e a pressão é variável. Se eu estipulei lá 8 ml por quilo, de acordo com o peso ideal relacionado com a altura, são 60 quilos. 6 vezes 8, 48. 480 ml. Ok. 480 ml. Quando o volume corrente atingido de 480 ml ocorrer, termina a fase INS e começa a fase ES. Por isso que a ciclagem é a volume. Não importa a pressão que esse volume vai gerar. A pressão ela não é controlada, apenas o volume. No modo volume controlado, quais parâmetros você programa? O volume corrente, o fluxo, a gente começa entre 40 e 60 litros por minuto. Você pode tentar calcular o fluxo pelo peso, se você desejar. A PIP, entre 5 e 8 centímetros de água, geralmente a gente começa por 5. Frequência respiratória, de 12 a 15, de 12 a 16. FO2, de 100%, vai reduzindo o mais rápido possível, de acordo com a saturação. E a sensibilidade, a pressão ou fluxo, ou seja, deixar o respirador o mais sensível possível. E no modo pressão controlada, se você escolher, a pressão é programável e o volume é variável. Aqui o fluxo inspiratório ele não é controlado, ele vai depender muito da diferença da pressão de via aérea e de pressão alveolar. Então, se o paciente tiver uma resistência e uma complacência alterada, esse fluxo vai ser insuficiente. E a ciclagem? A ciclagem, o nome é pressão, mas a ciclagem é por tempo. Você estipula o tempo inspiratório. Quando atinge o tempo inspiratório, termina a fase INS e começa a fase ES. Então, esse modo pressão controlada é um modo controlado por tempo e limitado por pressão. Então, a pressão inspiratória, que é que você vai limitar, que é o modo, você vai colocar uma pressão suficiente para manter o volume em torno de 6 a 8 ml por quilo. O tempo inspiratório entre 0,8 a 1,2. Existe um ponto de corte para se iniciar com um segundo, mas tomar cuidado com isso, porque a gente já sabe que o tempo inspiratório influencia a relação INS-IES, influencia o fluxo, influencia o volume, então tem que tomar muito cuidado com o tempo inspiratório. A PIP, de novo, em torno de 5 a 8, podemos começar com 5. A frequência respiratória, novamente, de 12 a 16. A FO2 da mesma maneira. E a sensibilidade da mesma maneira. Então, lembrando que pressão alveolar elevada e pressão de via aérea menor, você vai ter um volume corrente mais adequado. E o PCV, o modo pressão controlada, não controla a pressão alveolar. Então, é necessário, mais uma vez, monitorizar a pressão alveolar. Então, cuidado para você não achar que quando você põe a pressão controlada, você está controlando a pressão alveolar. Não, você não está.
a ventilação era controlada por tempo e você só limita a pressão que você estipula no ventilador. Mais uma vez, então, obrigada, forte abraço e boa sorte.